Tá, bora lá. Então vamos encaminhar diferente. Vamos já pegar o voluntário, a fala a favor, a fala contra e já votar. Tá bom. Eixos, temático, inovações e novas tecnologias. Proposta 1. Concurso de tecnologias policiais. Startpol. Autor Júlio César dos Santos. IPVRS. Bom, aqui no caso não tem voluntário nem para falar. Ah, tem, né? É o Linário de São Paulo, 2 minutos. Não, a favor. A favor, Linário. Como é que é o esquema aqui do... Como é que é isso aqui? Pessoal, Júlio, aqui o cronômetro. esse Startpol, ele vai servir de base para acertos e erros de todos os outros temas. Ele trabalha sobre patrimônio intelectual. E está efetivando isso. Obrigado. Esse é o projeto mais importante. Ele, já sendo efetivado como já está sendo, vai nos ensinar como vender o nosso patrimônio intelectual. Vai dar crédito ao nosso colega que fez o XGPOL. Nós vamos monetizar o nosso conhecimento. Na pior das hipóteses, os senhores vão saber de uma empresa privada quanto vale o conhecimento dos senhores. Nós vamos criar outro mercado, que é o conhecimento intelectual nosso. Esse problema que vai acontecer agora, de quem vai pagar, quem não vai pagar, será solucionado durante o processo, porque é o primeiro. Só que ele serve como base para a Escola Nacional, para a revista, porque nós estamos dando para essas coisas patrimônio intelectual. É isso que os senhores possuem. É o tirocínio, a recognição visuográfica, é o conhecimento prático. Nós estamos dando valor monetário ao nosso conhecimento. Isso se faz necessário. O problema que tiver, como é que monetizou isso? Como transformou em dinheiro? Quem registrou o patrimônio intelectual? Quem pode, quem não pode? Pode funcionário público, não pode? Tem que ser o sindicato? Isso vai acontecer agora. E empresas vão pagar por isso. Não seremos nós com PAD nem nada, não. Será uma empresa que vai falar assim, olha, eu trabalhei com essa ideia custa tanto, está aqui o preço, foi feito assim. E se tiver qualquer problema, a pessoa jurídica do mundo privado vai dizer, é desse jeito. Então, a gente vai ganhar tanto a monetização de pessoas através de seus projetos, quanto a difusão do nosso conhecimento para a população em geral. Isso aprova. Obrigado, colega. Edgley Paraíba, aprovação com ressalvas. Boa tarde. A questão que vou colocar foi só apenas, talvez, ao que foi exposto aqui na apresentação inicial, na data de ontem, né? Que o concurso ficaria restrito apenas a empresas e ao setor privado. E o que foi colocado por mim e alguns colegas aqui, a questão da abertura para a universidade participar, que teria o fim social e é produção acadêmica, bem como acrescentando o que o colega colocou com relação à participação da prata da casa e valorização do servidor no concurso. As ressalvas que seriam feitas para, no caso, a rejeição, é se abarcar apenas as empresas privadas. Era só esse ponto. Não, mas a ideia do concurso é prestigiar, mas eu vou colocar o seguinte, com relação às ressalvas, tá? Todas as propostas aqui, tudo foi filmado, tudo foi anotado, e todas as ressalvas que foram feitas hoje ou durante as discussões, elas serão observadas, serão vistas, porque, na verdade, isso aqui é uma ideia. O projeto mesmo, depois ele vai ter que ser reformulado, vai ter que ser tocado adiante, onde tiver os entraves, vai ter que ser adaptado. Isso aqui é um norte que é dado, entendeu? A gente não está aqui aprovando o projeto em si, a gente está aprovando, é fechado, né? A gente está aprovando a ideia e o norte em que a federação está trabalhando. Então, a vanguarda, porque nós não temos condições aqui de fazer um negócio, a menos que a gente pegasse o edital do concurso, o regimento, o estatuto, colocasse ali, colocasse item por item, não tem como discutir, não é esse o fórum adequado. É claro que tudo isso vai ser verificado e a nossa
nosso papel aqui como sindicalista, como Federação Nacional dos Policiais Federais, é sempre valorizar o nosso quadro. É por isso que a gente existe, é por isso que está feito esse trabalho. Podendo e tendo de acordo ali, a gente vai valorizar sim. Só que aquilo que eu falei, não tem como a gente fugir da participação da iniciativa privada, porque eles detêm a tecnologia, eles estão estudando, enquanto nós estamos investigando, eles estão fazendo o papel deles, então é nesse sentido, entendeu? Não é aqui que seja um negócio fechado, que aprovou, vai ser desse formato. Só para isso, nesse e em todas as propostas apresentadas. Por isso, assim, vai ser votado aprovo e rejeito, tá? Mas não será modificado aqui o projeto, não há tempo hábil e nem é a proposta. Então, vamos lá. Isso, é isso aí. Então, tá bom. Não, é um a favor e um contra. 2 minutos para cada um. Tem mais pergunta e resposta, não. Tá. Não, tudo bem. Não, eu falei... Ele é o dono da mesa. Tá bom. Proposta 1. Concurso de tecnologias policiais Stadpol. Em regime de votação. É isso que eu queria deixar claro. Tá bom. Proposta 2. Aplicativo para gerar relatório de investigação policial. K9. Autor Júlio César e PFRS. Flávio Zoton, a favor. 2 minutos. Boa tarde, pessoal. Júlio, eu aprovo de cara isso aí, porque eu vi contigo, vi essa ideia surgindo, quando a gente estava lá nas nossas mesas, lá no NO da Fazendária, e lá surgiam cotidianamente vários problemas nesse sentido. E a gente não tinha uma padronização no nosso documento. Nosso documento era algo assim que cada um fazia de um jeito, né? E é louvável que você conseguiu compilar isso aí dentro de um aplicativo, dando mais modernidade aí para esse documento especificamente. Mas eu quero, assim, eu vou mais no sentido mais político da coisa aí, em te ajudar e aprovar, do que no sentido técnico, porque tecnicamente eu não sei, tenho pouquíssimo conhecimento com relação à tecnologia. Mas só para dar um exemplo, eu havia recebido um documento da Receita Federal de um auditor fiscal. Era um compilamento de pesquisas em bancos de dados, e esse documento chamava-se Relatório de Pesquisas em Banco de Dados. Olha só que coisa... E nós não podemos fazer relatório nenhum, né? Para nós tem que ser informação. Então, a partir daquele momento, nós começamos a nos preocupar e começamos a... Vamos padronizar isso aí, vamos fazer um modelinho. Criamos um modelo lá no NO Fazendária. E alguns colegas no início chiaram, etc., mas tinha uns 4 ali que começaram a fazer, e nós começamos a colocar um documento padronizado para dentro dos inquéritos, né? Então, quero parabenizá-lo mais uma vez por ter compilado isso aí e mostrar que vale a pena criar alguma coisa diferente. Parabéns. Obrigado. Algum congressista com direito à voz que seja contra? Uhum. Tá. Colega? Começo. Que ninguém colocou. O perito tem o laudo, o delegado tem o inquérito e o relatório, o papiloscopista tem o laudo papiloscópico.
o agente que tem, em tese, atribuição residual, tudo que ninguém fizer vai para o agente, né, não tem um documento próprio que possa lhe ser atribuído institucionalmente. E esse trabalho ele vem justamente no sentido de preencher essa lacuna que bate com a nossa necessidade de valorização profissional. Então, a padronização, não somente, mas a criação de um documento que seja relacionado ao exercício da nossa atribuição, ele é decisivo e isso aí vai atender. Então, acho isso muito importante. Vamos partir para a votação. Vamos caminhar. O caso de trocar para adoção de tal aplicativo, porque está em desenvolvimento e ele já está pronto, né? É porque, na verdade, a gente está aqui para legitimar a ideia, né? Nós estamos aqui para legitimar. A gente vários projetos que estão sendo discutidos aqui, se analisar aqui, 80% do que está sendo discutido aqui, de alguma maneira, ele já está sendo desenvolvido, dando encaminhamento, ou já foi pensado. Todos têm, aqui é um fórum para a gente legitimar, para a gente poder ter condições realmente de trabalhar sem questionamento da base. Vamos lá. Proposta 2, aplicativo para gerar relatório de investigação policial, em regime de votação. Isso vai ficar grande, não vai? Proposta 3, investigação móvel, informalização da atividade policial de campo. Colega para falar a favor, congressista. Lá, o Airan. Colega Airan, PPF Airan. Pode falar, Airan. 2 minutos. Bom, partindo da premissa da gente correr em direção à modernização da investigação policial, gostei muito do projeto, da ideia também, e é o que nós estamos debatendo aqui, a ideia. A gente precisa se aprofundar e fazer aí uma fusão, uma espécie de aproximar o K9 do mobile. Todos os dois têm o mesmo conceito, a mesma ideia, e o que a gente precisa é ter a ferramenta para que a gente possa padronizar nossas ações e valorar o nosso trabalho. Nesse sentido, eu encaminho pela aprovação. Alguém contra? Então vamos para a votação. Proposta 3, investigação móvel, informalização da atividade policial, em regime de votação. Proposta 4, utilização da aeronaves remotamente pilotadas na atividade policial. Autor Elton Fabrício Cordeluzzi, SIMPF-RS. Colega para falar a favor? 2 minutos. Pessoal, então, alô, como eu trabalho em VANT, sei que é uma ferramenta importantíssima. Claro que é um VANT de alto alcance, durabilidade, 24 horas, mas tem trabalhos específicos aqui, geralmente 15, 20 minutos. É tempo, vocês acham que é pouco, mas para algumas situações é tempo e você resolve o trabalho do colega com precisão.
entendeu? Então, o que eu falei para o colega? Uma formatação para fazer tipo um curso de especialização, passando pela ANP, porque tem uma legislação que você tem que obedecer, entendeu? Por exemplo, ele não poderia nunca estar voando aqui, porque tem pessoas. Então, isso só num curso de formação padronizado, e cada um vai ter sua especificidade. Então, eu voto pela aprovação, uma ferramenta fundamental, e vocês vão ver que vai aparecer mais demandas depois, com o uso. Por isso que eu voto pela aprovação. Contra? Alguém? Ninguém? Então vamos para a votação. Proposta 4. Utilização de aeronaves remotamente pilotadas na atividade policial. Em regime de votação. Proposta 5. Investigação policial baseada em redes de mundo pequeno. Autor Manuel Camilo de Souza Neto. Alguém para falar contra? É Júlio? Peraí. O autor... assim, ó, veja bem, o autor da proposta, ele já teve 15 minutos para defender a proposta. Tá, vamos... porque... 1 minuto, então. Vamos dar 1 minuto para ele responder a pergunta. 1 minuto. Amigos, inicialmente queria pedir desculpa porque no horário das perguntas eu tive que me ausentar por conta de uma videoconferência com o meu orientador do mestrado. Mas, enfim, a proposta talvez não tenha ficado tão claro porque o tempo se esgotou e estava na conclusão e não tinha mais como apresentar mais 2 slides. Mas a proposta basicamente é adotar um modelo que seja baseado em grafos, e um grafo é algo que interconecta vários sistemas. Então, assim que você consultar uma pessoa física, você não precisa ir no SINIC para ver se ela tem antecedentes, não precisa ver qual é o passaporte que ela tem, não precisa ver as viagens internacionais em outros sistemas para saber quais as viagens internacionais que ela fez, quem viajou com ela, quem fez a reserva, tudo isso estaria concentrado num lugar só e tudo interconectado. O resumo, basicamente, da proposta é essa. O DPF hoje tem um sistema que tenta fazer isso, mas faz de forma muito rudimentar, que é o Atlas e o Synapse. Então, a proposta é que esses dados sejam interconectados de forma efetiva e que você possa ligar as coisas sem ter que acessar diversos sistemas, né, e decorar diversas senhas, enfim. Essa é a proposta. Obrigado. Obrigado. Para falar contra a proposta. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, o congressista que se inscrever, ele levanta, fala o nome e o estado, tá? Para a gente ficar mais fácil aqui o nosso controle, porque isso aí vai ter que ser registrado em ata. Ninguém contra? Então vamos à votação. Investigação policial baseada em redes de mundo pequeno. Em regime de votação. Proposta 6. Fluxo de sistema de justiça... Proposta 6. Fluxo do sistema de justiça criminal federal como ferramenta de gestão pública. Autor Fernando Lúcio Teles, SIMPEF-MG. Congressista para falar a favor. Congressista para falar contra.
Proposta 6, em regime de votação. Proposta 7, recursos tecnológicos na área de identificação aplicáveis à investigação. Autor Lander de Miranda Bossóis, Simpef, Goiás. Congressista, para falar a favor. Airan, Sindipol DF. Eu vou pedir apoio a essa proposta e um pequeno caso. Gedel. Abriram o apartamento, pegaram as malas com a riqueza, levaram para a superintendência. Um agente da equipe sugeriu, lembrou de chamar os papiloscopistas. A contribuição dos papiloscopistas foi a impressão digital de Gedel num dos pacotes de dinheiro. Ele está preso. Por isso eu encaminho pela aprovação, senhor. Congressista para falar contra. Não tem. Proposta 7, em regime de votação. Proposta 8. A investigação criminal sem abertura de inquérito policial. O caso da Operação Maet. Autor Farley Meyer, Simpef Tocantins. Congressista para falar a favor. Nome, levanta nome e estado. 2 minutos. É muito interessante e vai de encontro também ao K9 e o do colega de Goiás, aqui processo, porque depois do relatório pronto, se o delegado criar caso, a gente pega todo o relatório e vai direto ao Ministério Público, sem passar pelo delegado. Então, tem que ser aprovado exatamente para dar chance de o agente que fez toda a investigação, se tiver bronca com alguém ou se o delegado pegar aquele relatório dele e arquivar, ele tem cópia suficiente para levar ao Ministério Público, sem importar com o que vai acontecer depois, que vai ter o respaldo jurídico da própria federação, se aprovar esse processo. Por isso que eu sou a favor da aprovação. É a finalização que nós queremos. A investigação que o agente faz e tem que ser valorizada. Independente, e para nós, advogados na área, é excelente, porque eu não vou ter que mexer com o delegado e já vou direto ao processo no tribunal ou na justiça, que fica muito mais fácil, porque o inquérito, eu continuo dizendo, essa peça jurássica, ela só serve para encher paciência de quem quer trabalhar certo. Tá bom. Eu te vou... Peraí, Boa tarde. Escrivão Egídio, do Sindipol DF. Eu não sou exatamente contra a proposta do colega, mas nós temos que ser muito conscientes. Eu vou dar um exemplo aqui. Jair Bolsonaro, quando na campanha política, ele falou e deixou bem claro que polícia é polícia, bandido é bandido, e que polícia tem que matar o bandido, tem que atirar mesmo para matar e coisa do tipo. Olha o exemplo que ele deu. Agora, para os colegas, a mensagem que nós temos que passar. Lá no tribunal do júri,
naquela cadeira não tem bumbum substituto. Eu acho que todo mundo aqui tem consciência disso. O colega não vai atirar para matar desse jeito, porque tem toda uma legislação por trás que não vai protegê-lo. Nós temos que ter consciência disso. A mesma coisa é com relação a esse caso. Nós temos realmente em mente aqui, todos acham que o inquérito é uma peça imprestável. Não temos dúvida disso. Mas a gente abordar esse discurso, pegarmos a peça informativa, atravessarmos e irmos direto ao Ministério Público, o colega autor dessa ação vai ter problemas, nós temos que ter consciência disso. Ah, mas a FENAPEF vai protegê-lo. Não é tão simples assim, não. Tem toda uma legislação por trás e o colega tem que ter muito respaldo para fazer isso. Então, e aí vai de encontro exatamente a política também da FENAPEF de não um confrontamento com os delegados. O que é que nós estamos trabalhando? Vamos progredir no discurso, vamos trazer propostas novas, novas tecnologias, vamos fazer uma abordagem inteligente com relação a esse debate com os delegados e vamos convencer a sociedade que nós estamos certos. A proposta da FENAPEF está perfeita. Tudo que foi discutido aqui hoje está perfeito. Eu não estou desmerecendo a proposta do colega. O inquérito, todos nós aqui somos unânimes em saber, o inquérito é uma peça imprestável. Um simples relatório seria o suficiente. Mas veja bem, o colega que fizer isso vai ter problema legal. Tá? Então, exatamente, não é que eu seja contra, mas eu tenho ressalvas a esse projeto exatamente por isso. Tá? Obrigado, colega. Pessoal, se nós não seguirmos o que foi previamente determinado, que é todos os temas que já teve a sua discussão, já foi aberta a palavra, a gente não vai sair daqui. Então, não é um colega para falar a favor e um contra, entendeu? Não. Pessoal, nós já tivemos 2 dias de discussão, todo mundo já teve 2 dias de discussão, um dia para uma coisa, outro dia para outra. Então, já foi falado, deu a oportunidade de todo mundo falar. Agora é o momento da votação. É um contra, um a favor. Ponto. Não tem réplica, não tem tréplica. Nós já estamos na hora de votar. Não estou equivocado. Não está equivocado, não. Porque, olha só, se nós voltarmos a deixar todo mundo falar, nós vamos acabar não votando, gente. É hora da votação. É regime de votação. Nós não estamos mais em discussão. É um sim ou um não. Pessoal, aqui, calma aí, pessoal. Deixa eu revisar aquilo que eu falei. Isso aqui é uma ideia, isso aqui não é um projeto fechado. Nós não vamos aqui segunda-feira sair daqui e mandar o colega a entregar a investigação para o Ministério Público. A gente sabe que há, por trás disso, toda uma legislação, que o colega, a gente não pode também jogar o colega, as piranhas, não, vai lá e faz, que não sei o que, não é bem assim. Nós temos colega que foi demitido por coisa semelhante, parecido com isso. Nós temos colegas que foram demitidos, porque a gente sabe que, para eles, isso é uma afronta. Então, a nossa carreira, nós temos os nossos problemas, mas é o nosso emprego, de onde tira o nosso salário, onde tira o sustento da família. O sindicato jamais vai fazer uma iniciativa que, vai lá e faz, entendeu? Bora, em regime de votação. A investigação criminal sem abertura de inquérito policial. O caso da Operação Marte. Em regime de votação.
eixos, novas alternativas e novos caminhos. Então, encerramos o eixo inovações e novas tecnologias. Vamos para o primeiro tema do eixo novas alternativas e novos caminhos. Eu vou precisar fazer uma ressalva aqui. Dá o caderno. Então, o tema carreira, que é o primeiro, inicialmente a gente tentou fazer a compilação, mas a gente viu que não ia conseguir chegar, principalmente porque o autor não estava aqui e o modelo que ele colocou não contemplava. Então nós vamos votar como está aqui no caderno e com as ressalvas que já foram feitas por alguns colegas na discussão. Esse tema foi um dos que foi mais discutido. Eu acho que nós temos condições, então, e elementos para fazer uma votação aí da melhor forma possível. Então, proposta 1, reformulação da carreira do serviço público policial. Federal. Reformulação de carreira do serviço público federal. Um congressista para falar a favor. Um congressista para falar contra. A favor ou contra? Contra. Nome, estado. Bora, fala. Bom, colegas, na verdade a ideia é interessante, a discussão da carreira pública federal como um todo. É evidente que isso aí sempre vai ser discutido de acordo com os princípios que nós defendemos, na questão dos direitos trabalhistas, da nossa contribuição para a eficiência do Estado, para o bem-estar da sociedade, para o bem comum, etc, etc, etc. Estamos de acordo com isso. Só que, como está no caderno, essa proposta, na minha visão, e de outros colegas que já falaram, é inexequível. Porque todas as carreiras federais, civis e militares, juntas, dá um universo fantástico. E não tem condição de fazer isso. Vamos tratar da real. Então, da forma como está no caderno, eu sou contra, simplesmente porque é inexequível. O que dá para fazer numa reformulação, enfim, numa recomendação à FENAPEF, é que nós incentivemos cada vez mais a discussão da carreira pública federal como um todo, em fóruns, em debates, etc, etc. Aí sim, mas como está no caderno, não cabe. É essa a minha visão. Não. Não tem nenhum congressista para falar a favor? Então vamos lá, regime de votação. Tema carreira, proposta 1, reformulação de carreiras no Serviço Público Federal. Em regime de votação. Proposta 2, atualização de anteprojetos. Autor Adelso Cabral de Sena, SIMPF-RS. Um congressista para falar a favor. Um congressista para falar contra. Nome e estado. Bandeira de São Paulo. Na realidade, a minha contribuição contra não é contra a ideia, mas sim contra o tempo de execução, a intempestividade, porque o próprio Balden já veio aqui, já falou que tem um negócio praticamente pronto na mesa do DG, e é intempestivo a gente ficar discutindo uma coisa que já foi atualizada, já foi e voltou várias vezes, e então eu acho que não devemos mais perder tempo com isso, já está pronto. Só isso. Então,
Tema carreira, proposta 2, atualização de anteprojetos. Em regime de votação. Proposta 3 do tema carreira. Economia para os cofres públicos com a fusão entre cargos de EPF e APF. Autor Adelso Cabral de Sena. Um congressista para falar a favor. Nome, Estado. Robson, Minas Gerais. Na realidade, isso já foi discutido hoje cedo, né, da questão da relevância, da importância desse projeto. A única coisa que eu gostaria de saber é a questão do que foi discutido de manhã cedo, inclusive o Airan comentou sobre isso, eu cheguei a comentar, sobre a inclusão dos papiloscopistas nessa proposta, que é o que foi discutido, debatido de manhã e ficou acertado que seria feita essa inclusão, não apenas dos agentes, mas essa ressalva, é isso. Colocar essa ressalva na hora que for fazer o encaminhamento da votação. Não, Contra, 2 minutos. Carlos Augusto, Goiânia, Estado de Goiás. O que é que me interessa saber se a economia do cofre público? Pô, o governo tem que gastar com a gente. A questão de unificação da fusão dos cargos é para a operacionalidade do nosso trabalho. Não tem nada a ver com a economia, não. O governo é que se lixe, que coloque dinheiro na Polícia Federal, só isso. Por que eu vou agora me preocupar em fundir cargos para economizar? Eu quero tecnologia para que nós possamos fazer um bom trabalho. Então isso aí está fora. Besteira. Pode ser consequência, nunca um objetivo. Tá? Porque, na realidade, o que eu quero, nós sempre defendemos a unificação dos 3 cargos de base, porque é a base que faz a polícia. Senão, daqui um dia, eles vão querer colocar reizinho lá em cima, como já existe. Né? Pagando muito mais, inclusive, para eles, porque nós vamos economizar aqui embaixo, então vou dar para os outros lá em cima. Que é isso? Os 3 cargos juntos, como eu falei, APF, com especialização. Um APF que hoje vai ser especializado em contrabando, amanhã ele cansou do seu cargo, ele faz um curso, se especializa em lavagem de dinheiro e vai trabalhar como lavagem de dinheiro. É até uma oxigenação dentro da própria carreira. Tá? Então, mas sem falar em economia. Economia tem que economizar no roubo. O resto, nós damos conta. Bom, obrigado. Onde é que está aqui? Em regime de votação. Proposta 3, economia para os cofres públicos, confusão entre cargos de EPF e APF. Tá. Não, peraí, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, então, Airan, excepcionalmente eu vou abrir 1 minuto para tu fazer uma colocação sobre os encaminhamentos que isso... Senhor, está tranquilo. Peraí, só um pouquinho, calma aí. Tem como cancelar a votação aí? Júlio, deixa caminhado. A proposta não versa sobre isso. A proposta versa sobre uma economia de unificação de cargos e tal. Então, o que a gente entende é que isso aí não interfere numa proposta de unificação, porque já foi entregue também a proposta de unificação. Então, acho que pode dar sequência aí no trabalho. Tá bom. Em regime de votação.
proposta... Aliás, agora acabou o tema. É o próximo tema, plano especial de cargos. Só fazendo aqui uma observação nesse tema. Nós temos a proposta 1, tá? Do colega Adelso Cabral de Sena, que não está aqui, e a proposta 2 e 3. A proposta 2 e 3 dos colegas José Eugênio Bezerra Ferreira, a 2 do José Eugênio e a 3 do Pablo Moreno foram aglutinadas. Elas foram aglutinadas pelos dois autores, entendeu? Eles entraram em combinação e eles mesmos fizeram a aglutinação da proposta, do qual a gente depois vai ler aqui. Mas vamos votar primeiro a primeira proposta do Adelso, que não houve modificação. Depois, a 2 e a 3 foi aglutinada numa só, e a gente vai passar aqui no slide para poder, como modificou em relação ao caderno, para poder observar a modificação que houve. Tá bom? Então vamos, primeiramente, na proposta 1, do tema Plano Especial de Cargos, reestruturação da carreira dos servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal. Um congressista para falar a favor. Um congressista para falar contra. Tá bom. Sali, São Paulo. Sali, minutos. São Paulo. 2 minutos, Sali. Rapidinho. 5 minutos eu falo. Brincadeira. Não, eu acho que a questão aqui que eu quero chamar a atenção, principalmente essa reestruturação da carreira do pessoal do PEC, é a legitimidade. Eu falo isso porque a federação, a gente tem enfrentado alguns problemas de ordem política pelo Simpec representar a categoria, e aí vêm demandas que a federação entende que tem que defender o pessoal do PEC, e o Simpec se diz o legítimo representante. Isso deu problema na época da nossa negociação salarial, deu um racha, tivemos sérios problemas, e eles já têm, dentro do Simpec, todo um projeto de reestruturação de carreira e de salário encaminhado. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, pela questão da representatividade, da legitimidade para representá-los. Em regime de votação, tem a favor? Ah, saiu aqui, papo. Espera aí, pessoal, aqui, ó. Quando eu falar a favor, duas situações. Já está em regime de votação. Outra, o autor da proposta, ele já apresentou, já teve a apresentação. E na segunda, tu vai ter a oportunidade para falar da tua parte ali. Isso. Ah, tá, é do Adelson, né? Tá, mas já está em regime de votação, agora não dá mais para voltar. Já tinha passado, já. Não levantou a mão. Não levantou a mão. Em regime de votação. Já tá, ué. Julinho. Aprovado. Pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó, quando abrir o tempo para as falas, entendeu? Porque existe um andamento aqui dos trabalhos e o voto eletrônico não tem como parar. Naquela já deu problema ali que eu tentei dar a palavra e a gente não é que não queira, é porque o sistema não permite que a gente interrompa aqui o sistema de votação, porque ele é eletrônico, então tem que dar seguimento, tá bom? Espero que entendam isso e fiquem atentos aí na inscrição por ocasião das propostas. Então, nós vamos agora passar no slide as propostas que foram aglutinadas, a 2 e a 3, tá? Numa só, para vocês fazerem uma leitura e a gente encaminhar a votação. Tem mais de uma tela. Eu não tenho isso. Tem mais uma tela ainda, viu?
Leitura rápida. Vamos abrir as inscrições para o congressista falar a favor. A favor. Nome e estado. Maranhão Simpef-PB. A gente aproveitaria com um tiro só 2 alvos aí. Tem 2 situações aí, que é a reformulação dos cargos e a questão do plano especial de carreira. A outra questão é o momento. Agora a gente saiu das SRs, tudo com aquela informação dos deltas de que é agora ou nunca, meu caro. Vocês só têm esse aproveitamento, pegando carona por conta do Eduardo, por conta do Flávio, por conta da família Bolsonaro. Então, um momento desse agora, a gente teria as 2 situações aí, as atribuições e todo o corpo de interessados, que é os EPAs e os administrativos. Então, é questão de momento. É oportuno que a gente faça essa utilização agora, porque não tem outra oportunidade melhor do que essa na legislatura de se aprovar essa situação aí. Obrigado. Congressista, para falar contra? Não temos. Em regime de votação? Já está em regime de votação, viu? Vamos passar para outro tema, controle institucional arma de fogo. Proposta controle institucional das armas de fogo como forma de implementação de políticas públicas de segurança. Congressista para falar a favor. Sabaini. Colegas, eu acho que vou tentar fazer claro mais uma vez. Eu acho que está tendo uma interpretação muito estrita sobre o tema, no momento que a gente está achando que é só a questão de polícia administrativa aqui. Quando a gente fala em controle institucional das armas de fogo, nós não estamos falando das armas de fogo legais que são procuradas no SINARM, não. Nós também temos que considerar as armas de fogo ilegais, em que a gente pode aumentar nosso feixe de atribuições para poder fazer investigações nessa área, não só no tráfico internacional, mas também nas armas que circulam de maneira ilegal. Entendeu? Então, temos que considerar não só a parte de polícia administrativa, mas também investigativa, que pode ser inerente à política de armas. O colega que fez a proposta, ele foi infeliz ao citar exemplos de melhor aproveitamento do SINARM só em aspectos de controle de arma legal, mas nós temos que considerar também as armas ilegais que circulam, que poderiam serem implementadas nesse novo cargo a ser criado, como de nossa atribuição específica. Entendeu? Nós temos, na realidade, das polícias civis dos estados, eles não informaram todos os registros de armas que tinham lá. No Espírito Santo são 40 mil registros que estão lá numa gaveta. Entendeu? Então, são essas armas que têm que ser procuradas, não daquele proprietário que adquiriu legalmente, mas que está circulando ilegalmente na mão de criminoso. Era só isso. Um congressista para falar contra? Então, proposta controle institucional da arma de fogo. Em regime de votação. Tema, aposentadoria policial.
Proposta, aposentadoria policial e perspectivas. Autor, Edgley Barros, Simpef Paraíba. Um congressista para falar a favor. Nome e estado. Novamente, pelo fato da oportunidade. É princípio da oportunidade. É a última ocasião em que a gente tem uma bancada, que se estabeleceu aí cerca de quase 50 potencialmente que pode favorecer, e houve, digamos assim, um consenso em relação ao que o amigo da mesa lá nos participou, que é otimizar essa equipe de trabalho. Então, formar essa equipe de trabalho para fazer o quanto antes e sair uma medida conjunta, consensual, né, pacífica, para aproveitar o momento parlamentar que a gente tem. Obrigado. Congressista para falar contra. Meu nome é Daniel, sou do Simpef RS. O meu receio é o seguinte, hoje, se você for analisar, fazer uma pesquisa de aposentadoria especial na Polícia Federal, vão notar que a idade é elevada. Aí o que acontece? Se você pegar, se o pessoal descobrir sobre essa questão, igual ele apontou lá sobre as idades, levar, por exemplo, no Congresso Nacional, vai aparecer e falar assim, uma polícia não aposenta, por que não pode trabalhar até os 60? Então, minha ressalva é a gente ficar. O planejamento, que é, por exemplo, a estratégia, é não mudar nada hoje na aposentadoria. Essa é a briga no Congresso Nacional. Se a gente começar, quando aparecerem os pontos nos projetos, vou aumentar a idade, aí a gente briga lá para manter a idade. Tudo bem, mas o projeto que ele o meu receio é que o projeto que ele mostrou foi questão de idades. Foi de idades. Não, tudo bem, eu só estou falando que é uma ressalva, um receio meu, entendeu? De fazer um levantamento, ver que o policial federal aposenta mais tarde, cair na mão do inimigo e ser usado com a gente lá. Minha preocupação é só essa, em relação. Tá bom, Daniel. Ok. Em regime de votação. Aqui, ó. Hã? Tá, eu vou... Não, ó, eu vou usar as minhas prerrogativas de vice-presidente, sendo que o presidente Sanderson não tá no local e eu tenho direito a voto. Eu aprovo, eu voto a favor do projeto. Pessoal, essa questão aí que foi levantada pelo colega ali, não tem muito problema. A gente, mesmo que saia alguma coisa, alguma pesquisa, alguma coisa aqui, a gente usa conforme a necessidade. Se for bom, a gente usa. O que for bom, a gente usa. O que for ruim, a gente não usa. É assim que funciona no Congresso. É assim que nós fizemos com a pesquisa da FGV. O que é bom lá, a gente usa. O que não é bom, a gente não usa. Isso é igual parecer de advogado. Se for ruim, a gente engaveta. Se for bom, a gente usa. Não é assim que a gente faz? Então, é assim que vai ser usado. Vamos lá. Vamos para frente. Tema: capacitação. Especialização como instrumento norteador para o fortalecimento da carreira dos policiais federais. Autor:
Paulo Oiran da Silva Bezerra, Sindipol DF. Um congressista para falar a favor. Nome e estado, por favor. Obrigado. Lander, Goiás. Senhores, a questão aqui é bem simples. E agora, no final do Congresso, a gente consegue perceber ela de um modo bem claro. Discutiu-se aqui uma escola nacional de polícia. Discutiu-se aqui a apresentação de trabalhos através de um fórum, apresentação de trabalhos técnico-científicos, né? Discutiu-se aqui a publicação desses trabalhos. O que falta desse eixo? A nossa contínua capacitação por meio da especialização. Esse é um ponto. E um outro ponto interessante que o Paulo Oiran mencionou é que, na medida que houvesse trabalho de fusão, né, dos 3 cargos, os senhores que se virem, né, próximos das atividades relacionadas à identificação, que gostarem da atividade de identificação, serão muito bem-vindos em todos aqueles eixos de uma nova capacitação. Então, é muito até fácil de defender isso sem se preocupar com a questão da máfia. Um congressista para falar contra. Então, em regime de votação. Escola Nacional dos Policiais Federais, autor Leandro Miranda Ernesto, Sindipol DF. Um congressista para falar a favor. Kelly. Boa tarde, gente. Meu nome é Kelly, eu sou do Espírito Santo. Eu sou formada em Direito e em Publicidade pela faculdade, pela UFES. Então, por isso que eu vou tocar nesses 2 vieses, porque eu acho que isso já foi amplamente, né, e brilhantemente explanado pelo colega que propôs, então não tem muito o que acrescentar, mas são 2 vieses que eu acho de muita importância para a gente observar. Um é o midiático, e quando eu falo da mídia, eu estou falando da mídia tradicional e das redes sociais, como bem colocou o Sali, e o outro é jurídico. Mas jurídico, quando eu falo, é de convencimento dos juízes, porque, como também foi colocado aqui, toda hora nós estamos levando o produto do nosso trabalho e também podemos ser vítimas, né? Podemos estar no banco dos réus numa ação policial. Então, olha só, os nossos deputados federais aqui eleitos, eles falaram que a importância da opinião pública, inclusive para motivá-los e para dar força aos projetos nossos que eles levam para o Congresso. Ou seja, quanto mais opinião favorável eles tiverem, mais força eles vão ter para defender os nossos pleitos lá. Também, em termos de opinião pública, foi falado que a opinião pública hoje é amplamente favorável às questões de segurança pública, só que não sabemos como, não dizemos para ela como. Ela é a favor da segurança pública, mas ela não sabe como executar isso. E quem tem dito isso para elas são os delegados, são outras pessoas que não têm a nossa visão. Então, acho... e lá no Espírito Santo também é interessante, teve um senador que foi eleito, todo mundo deve conhecer, Marcos Duval, que não era sequer, não estava nem cogitado e conseguiu entrar lá na vaga de lugares de pessoas com muito mais força, como o Magno Malta. Por quê? Porque ele ocupou um espaço, ele falou sobre segurança pública. A princípio, inclusive, falou pessimamente, bateu muito na gente, e, graças a Deus, parece que ele mudou e agora está nos defendendo. Mas é uma pessoa de fora que foi eleita com base, por acreditarem que ele é um especialista em segurança pública. Enfim, precisamos ocupar esse espaço acadêmico, dando aula sobre isso, escrevendo sobre isso. Então, mais do que votar a favor da escola, eu conclamo os colegas a participarem, tá? A escreverem, a atuarem, livros, teses, para a gente conseguir conquistar esse espaço. Bom, obrigado, colega. Um congressista para fazer o contraponto.
Vai fazer o contraponto? Nome e estado. 2 minutos. Boa tarde, colegas da PF Teles, do Sindicato de Minas Gerais. Eu sou louvável com o que a colega falou, realmente temos que estudar, publicar, fazer tudo. Mas eu entendo que a gente já tem essa escola, para mim é a Academia Nacional de Polícia. Se ela é feita de forma errada, se ela é administrada de forma errada, aí já é uma outra coisa. Agora, nós estamos aprovando uma proposta de sindicato. Vai ficar agora o sindicato abrindo uma escola para poder a segurança pública. E eu acredito que isso aí já existe. A gente pode até brigar para reformular as coisas que é feita lá na academia, mas a escola já existe, é a minha opinião. Ok. Escola Nacional dos Policiais Federais. Autor Leandro Miranda Ernesto, Sindipol DF. Em regime de votação. Aprovado. Próximo tema, tema base parlamentar. Nome e estado. Meu nome é Ricardo Lerias Caetano, estou aposentado há 1 ano e meio, sou do Rio Grande do Sul, faço parte da delegacia lá de Caxias do Sul. Essa ideia de nós assumir posição parlamentar é excelente, tá? Eu convivo bastante lá em Caxias, tenho muito bom relacionamento com os empresários lá, com a sociedade caxiense. Infelizmente, é uma coisa muito boa, porque daí a sociedade vai começar a entender nossos pontos de vista, colocar nós, para realmente mostrar para a sociedade quem é que trabalha na Polícia Federal, porque eu acho é um absurdo, secretarias de segurança, tanto municipal e estadual, são assumidas por delegados. Raramente assumido por agente, escrivão ou papiloscopista. Ou seja, eles passam uma imagem que são sabedores de tudo, mas quem faz o serviço somos nós. Então, a gente, com essa posição de assumir isso aí, né, eu acho que tem que ter vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador. É assim que a gente vai conquistar nossos direitos, porque o país só funciona assim, e o poder está no Congresso. Então, nós temos que, alguns anos atrás, a gente não tinha apoio, muitos colegas eram contra, o colega aqui de São Paulo falou bem, né, que a gente, tu é pessoal. Não. Quem faz isso não é fácil. O Santos sofreu bastante correndo atrás, eu ajudei ele também, vários colegas do Rio Grande do Sul, não é fácil. Tá? Eu acho que tem que dar um prêmio para esses colegas que ganharam como deputado federal, deputado estadual, vereador e tudo. Eu sou extremamente a favor, 100%. Eu acho que é aí que a gente está começando. Os delegados já começaram há anos atrás com isso. Por isso que eles estão conseguindo várias coisas. A gente até agora está no CONAPEF e até agora não veio nada. Tá? Obrigado. Obrigado, Lerias. Congressista para fazer o contraponto. Não tem? Então, proposta Frente Parlamentar dos Policiais Federais. Em regime de votação. Próximo tema, base de conhecimento. Proposta 1, publicação de revista científica indexada da FENAPEF. Autor Lander de Miranda Bossóis, Simpef Goiânia. Vai, falar a favor ou contra? A favor. Vai. Colegas, essa proposta tem todo o vínculo etimológico com a questão da escola. Não se trata da gente substituir as estruturas
as publicações oficiais que tem no DPF, como o colega falou. Se trata, sim, da gente ampliar e projetar a questão da educação, que é um tema interdisciplinar e icônico que está ligado a qualquer atividade. Nós precisamos sempre evoluir na questão da educação como simbologia universal. E precisamos também educar a sociedade com as questões que nós temos convicção e certeza absoluta no interesse do bem comum. Então, eu parabenizo os colegas que fizeram esta proposta especificamente, como também a proposta da escola, que tem tudo a ver com a nossa evolução no sentido profissional e também como ser humano. Obrigado. Obrigado. Obrigado, colega. Congressista para fazer o contraponto? Não? Então, publicação de revista científica indexada à FENAPEF em regime de votação. Proposta 2. Metodologias etnográficas como técnicas prospectivas de policiamento no âmbito da Polícia Federal. Autor Eduardo Reis de Melo. Congressista para falar a favor. Congressista para falar contra. Em regime de votação. Aprovado. Proposta 3. Ferramentas e padrões metodológicos em procedimentos investigativos. Autor Paulo Airan da Silva Bezerra. Congressista para falar a favor. Anderson Pablo, alô? Anderson Pablo, Simpef Goiás. Nós temos visto de maneira louvável iniciativas da federação como premiação a jornalistas, como a premiação agora da StartPol, a startup policial. Ainda não vi um projeto voltado à premiação das boas práticas dos policiais federais. Nós sermos premiados pela nossa federação. Como existe o prêmio da JUF, como existe prêmios de boas práticas de gestão em outros órgãos, como existe também o prêmio Inovare, nós podemos criar o nosso próprio prêmio, voltado a premiar iniciativas de policiais federais, voltado à segurança pública. Meritocracia. Inclusive, quem sabe, ao se criar uma comissão para trabalhar sobre isso, estender isso às demais forças policiais, um prêmio voltado para a polícia, feita pela maior federação policial do Brasil, que é a nossa, a mais respeitada. Então, é a hora de reconhecermos e premiarmos as boas práticas de nós policiais. E essa é para dar 100%, gente. Congressista para fazer o contraponto. Proposta ferramentas e padrões metodológicos em procedimento investigativo em regime de votação.
Aprovado. Proposta 4, painel permanente de segurança pública, ator Adelson Cabral de Sena, SIMPEF-RS. Congressista para fazer a defesa. Fala a favor. Esse painel permanente é interessante porque, para evitar justamente que temas que estão sendo votados nos CONAPEFs voltam a se repetir, tá? A não ser que seja a título de uma revogação, vamos dizer assim. Esse painel vai ser criado para a gente ter acesso, colocar as decisões ali, as decisões do CONAPEF como se fossem enunciados, né? Organizar essa situação para quando os policiais de todo o Brasil, policiais federais de todo o Brasil, quiserem participar, verificarem se já existe um enunciado nesse sentido ou não, trabalhar em relação à atualização, essas coisas assim. Então, acho muito importante que a gente organiza, né, de forma permanente esse bonito congresso está sendo feito aqui. Então, acho que para fechamento, assim, eu creio que seria uma boa ideia. Obrigado, Daniel. Algum congressista quer fazer o contraponto? Painel permanente de segurança pública em regime de votação. Proposta 5, gestão por projetos. Autor Adelson Cabral de Sena, SIMPEF-RS. Um congressista para defender a proposta. Eu quis, durante a ausência do colega Sena, até com sua pessoa, acho que com o Baldes e com outras pessoas, tentar fazer uma apresentação de algo que eu não tive a oportunidade de escrever, que tem muito a ver com esse projeto dele, que é uma proposta de até sugerir alteração no estatuto, tal qual a apresentação que foi feita antes aí, de dar méritos a iniciativas que têm muita atividade de natureza assim, incipiente, sem que o sindicato ou a FENAPEF encampe, por não ter esse canal. Uma espécie de alteração que pudesse ter, ou na diretoria, ou criar, de alguma forma, a inclusão dessa recepção. São muitas atividades feitas de forma descentralizada e não divulgada, que não tem receptividade num momento desse aqui, porque não houve uma forma, nem no sindicato de origem, nem na federação, de canalizar isso aí. Essa proposta do colega Sena aí permitiu que a gente pudesse fazer uma inclusão estatutária para que isso ficasse formalizado. A gente tem um projeto e um trabalho louvável, estudos e tal, e não tem como direcionar. Então, isso é por demais importante, num momento desse, a gente aproveitar para incluir. Obrigado. Algum colega, algum congressista para fazer o contraponto? Então, proposta gestão por projetos em regime de votação. Aprovado. Gestão por projetos.